com dons de operação de maravilhas, com o dom da fé. Isso não é para o pastor, queridos, isso é para você também. Avivamento diz o seguinte: os dons pertencem à igreja. Avivamento diz o seguinte: os santos são todos ministros. Avivamento diz o seguinte: você não depende do pastor para ser cheio do Espírito, para ser usado por Deus. O Espírito está sobre você também, o dom foi colocado nas tuas mãos. E você descobre que quando alguém está doente, não é necessário chamar o pastor, você tem o poder de Deus para orar, impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Você não precisa de ligar para o Brasil atrás de uma profeta, porque Deus está te usando em profecia, o irmão do teu lado também. Isso é avivamento, gente. É quando a igreja entende que batismo com o Espírito Santo é algo atual, não é algo para o livro de Atos, é para hoje, é um revestimento de poder, é um revestimento de sabedoria. Avivamento traz um amor tremendo pelos perdidos, um amor pelos perdidos. Esse amor pelos perdidos, e o avivamento ele faz isso. É tão gostoso estar no avivamento. Eu conversava também, permita-me por favor mais uma vez citar o Helder. Você está na presença de Deus e você diz: Senhor, eu não quero sair daqui, faz 3 cabanas, a gente quer ficar aqui. Quantos sabem o que eu estou falando? Quando há avivamento a gente quer isso, né? Faz 3 cabanas, é aqui que a gente quer ficar. E Deus diz: não, tem um mundo lá fora precisando. Quando eles saíram no Monte da Transfiguração, havia um menino endemoniado que precisava da ajuda de Jesus e dos discípulos. É você entender que há uma comunidade aí fora que precisa desesperadamente de Jesus. É você dizer o seguinte: eu serei um instrumento. É você colocar os seus talentos. Quando nós começamos essa série, eu passei para todo mundo um talento e eu falei: coloque na sua carteira, na sua bolsa o seu talento, porque a gente vai cobrar isso. Esse talento representa o que Deus me colocou na minha mão, o que Deus me deu para me ser de bênção no corpo de Cristo. O talento que você recebeu representa os dons que Deus colocou na sua mão. Nós temos nessa igreja profetas, nós temos nessa igreja mestres, nós temos nessa igreja evangelistas, nós temos nessa igreja pessoas que têm habilidade para trabalhar com crianças, nós temos nessa igreja pessoas que têm habilidade de fazer coisas com as suas mãos, e você tem que colocar esse talento para a obra de Deus. Esse talento representa o que Deus colocou na sua mão. Alguns Deus colocou 2, outros 3, alguns Deus colocou 1, de acordo com a sua capacidade. E Deus está dizendo: filho, o que você vai fazer? Amei o testemunho do Laveran. Deus me trouxe aqui com um propósito. Você não está aqui por acaso. Permita-me dizer que há pessoas que têm talento enterrado. Tem pessoas que têm talento na prateleira. E com todo carinho e amor eu digo: Deus vai pedir conta desse talento. E o avivamento diz o seguinte: tira da prateleira, limpa a poeira e começa a usar o talento que Deus te deu. Isso é avivamento. Avivamento vem em resposta à nossa busca de Deus. A salvação é dom de Deus. Avivamento tem preço, custa. Nós não pagamos para a salvação, mas para avivamento há um custo, e o custo se chama busca. Primeira mensagem: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter nos seus maus caminhos, então, o se depende de mim, o então depende de Deus. Eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a terra. Avivamento então vem em busca. É importante a gente entender que existem 2 definições. Eu conversava com o pastor da igreja que eu preguei na semana passada, e ele experimentou um grande mover de Deus na vida dele, e a gente falava a respeito disso, ele e a sua esposa, a pastora Lenice, e eu, Tereza. Depois do culto da noite, nós ficamos dentro do carro, na porta do hotel, talvez 1 hora,
dentro do carro conversando sobre essas coisas, nós ministrando na vida deles e eles ministrando na nossa vida. E a gente falava sobre isso. É tão lindo como é que Deus faz. Deus me deu uma mensagem no domingo, eu orava e Deus me deu uma mensagem para entregar àquela igreja, e eu lutei com ela à tarde, mas quando perguntei à minha esposa, eu estou sentindo isso, o que você acha? E Deus usou ela para confirmar no meu coração a mensagem. Eu mudei tudo, preparei, e pela graça de Deus foi algo tão tremendo que o pastor chorava, a igreja chorava. E aí quando terminou o culto, e ele não sabe o que nós estamos fazendo aqui na igreja, quando terminou o culto, disse: irmãos, depois dessa mensagem eu quero convocar toda a igreja para quarta-feira, porque eu vou começar uma série sobre avivamento. Eu cocei minha cabeça e disse: como é que Deus é tremendo? E eu não usei a palavra avivamento na mensagem. A mensagem tinha nada a ver, tinha a ver com esperança. A mensagem que eu preguei é uma mensagem que eu já preguei aqui na igreja: esperança é a última que morre. Não sabendo nada que estava acontecendo na igreja. Isso então causou a gente conversar mais de uma hora, e a gente falava assim: olha, nós temos que ter cuidado para não confundir avivamento com mover de Deus. Avivamento é algo permanente. Avivamento é algo duradouro. Avivamento traz transformações profundas. Já o mover de Deus é um pouco diferente. O mover de Deus é temporário. O mover de Deus é para uma ocasião. O mover de Deus tem a ver com o vento de Deus. O vento sempre sopra, mas nem sempre sopra da mesma forma e nem sempre no mesmo lugar. Então, o que Deus faz? Deus move o seu espírito em momentos na vida da igreja, sempre de forma temporária. A gente chama o avivamento de Azusa. Foi um grande mover de Deus em Azusa, que demorou 4, 5 anos. Pensacola, Toronto e outros grandes moveres de Deus, que o que faz, leva a igreja a esse despertamento. Mas o avivamento, o mover pode parar, o avivamento não, ele é contínuo. E a grande dificuldade é que no avivamento e no mover de Deus, tanto num contra o outro, existe o perigo de excessos. E os excessos têm a ver com a parte humana. O excesso tem a ver com a gente fica tão empolgado com o poder de Deus que a gente vai orar pelas pessoas, acaba empurrando alguém. Excesso tem a ver que a gente fica tão empolgado com a presença de Deus que a gente faz coisa louca. Eu me lembro que no grande mover de Deus na nossa igreja, em 99 e 2000, teve um domingo que eu estava tão, sei lá, senti uma presença que eu peguei água e joguei em todo mundo do púlpito. Todo mundo molhado. Ninguém reclamou, graças a Deus. Algo louco, né? A gente fazia tenda, passava as pessoas pela tenda. Não tem nada errado com isso. O grande problema são os perigos de excesso. E por causa dos perigos de excesso, as pessoas então ficam com medo do avivamento. Só que, você sabe que pegar um avião para o Brasil há um risco? Essa semana, saíram algumas pessoas de um voo na Espanha, e o voo arrebentou logo a sair do chão, logo após a decolagem. Você sabe que pegar um avião para ir para o Brasil há um risco, mas a gente corre esse risco de qualquer forma, porque a gente quer chegar lá e ver a terrinha. Você sabe que sair daqui agora e ir para casa de carro há um risco de dirigir o seu carro, e alguns estão correndo risco ainda muito mais, porque nem carteira tem. Corta! Mas você corre o risco por causa dos benefícios. O que eu quero dizer é o seguinte, gente: há risco, mas os benefícios são muito maiores. Os benefícios do avivamento são maiores que os riscos. E essa igreja, esse pastor diz: eu sei que é arriscado, mas nós queremos avivamento. Mas nós queremos ser pastoreados no avivamento. Nós queremos um avivamento respaldado pela palavra de Deus. Mas nós queremos avivamento. Nós sabemos que há risco, mas estamos dispostos a correr esse risco para termos avivamento. O texto nessa manhã está em Efésios 5,18. Eu quero que você abra a sua Bíblia, embora eu vou projetar o versículo. Mas eu quero que você olhe na sua Bíblia essa passagem. Eu posso pedir um diácono maravilhoso, cheio do Espírito, para pegar minha Bíblia.